Oi, turma, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa próxima aulinha, nossa aula de obesidade. Vocês devem ter percebido que durante a nossa disciplina de nutrição, a gente não teve uma aula falando de obesidade. E foi proposital mesmo, porque a gente ia ter essa aula agora em patologia, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho de obesidade, a gente vai falar como é que ela ocorre, por que ela ocorre, né, as causas. E isso daqui já é uma ligação para a nossa aula de amanhã, né? Muito do que a gente vai ver amanhã, da gordura localizada, das estrias, celulite, né? Algumas dessas doenças, né? Dessas doenças de pele estão relacionadas com a obesidade. Algumas das causas pode ser relacionada à obesidade. Então, vamos lá. O que é a obesidade? É o excesso de gordura corporal, que compromete a saúde devido ao desequilíbrio da ingestão calórica e do gasto energético. Ou seja, quando a pessoa é obesa, ela está ingerindo mais do que ela gasta. Então, a gente vai ter um gasto, mas isso é muito grande, não é porque, eu fiquei uma semana sem fazer atividade física e comi um pouco mais. Não, isso é um processo longo, é um processo a longo prazo, né? Não é agora, não é uma semana, não é um dia, tá? É uma coisa que pendura por muito tempo. A obesidade, ela é multifatorial, ou seja, tem diversas causas, tá? Então, não é, por exemplo, só comer em excesso ou não gastar as calorias, mas tem uma causa aí psicológica, tem uma causa social, né? Então, a gente tem sim uma causa multifatorial. E a gente tem o aspecto da obesidade na infância e na adolescência. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, que é muito importante, tá? Aqui alguns dados da epidemiologia, um pouquinho da obesidade no Brasil, né? Então, 48,5% da população está acima do peso e 18,9% é obesa, né? Então, o sobrepeso é maior entre os homens, então 52,6% está acima do peso, e entre as mulheres aí a gente tem uma taxa de 44,7%. Uma das causas, olha, a baixa qualidade do sono e uma falta de acesso a uma dieta diversificada, e ao consumo de muitos alimentos processados. A gente viu lá em nutrição, né, quando a gente fala da nova classificação dos alimentos, a classificação de NUPENS, eles falam bastante sobre os alimentos processados e ultraprocessados. Então, a gente tem um consumo excessivo desses alimentos. E o sedentarismo, né, que aumenta com a idade. Após 65 anos, 27,5% dos homens pratica atividade física e apenas 18,9% das mulheres praticam. A gente tem aí uma falta de atividade física, o sedentarismo, né? A vida acelerada, a conexão no mundo virtual, então o computador, ainda mais agora nessa fase da quarentena, né? A gente tem aí muito disso, tá? Então, ficar muito tempo conectado, trabalhar muito tempo, faz com que não tenha tempo para uma alimentação saudável, para exercício. Apenas 1 em cada 3 adultos consome frutas e hortaliças em 5 dias da semana. Vejam, isso aqui é muito grave, gente, muito grave. As frutas e hortaliças, a gente já conversou sobre isso em nutrição, deveria ser consumido diariamente, né? Então, deveria fazer parte da reeducação alimentar e da dieta. E o crescimento da obesidade pode ter contribuído com o aumento de doenças crônicas, né? Como a diabetes, a hipertensão, e também a diabetes e a hipertensão podem levar a quadros de obesidade, certo? Então, olha só, que a gente tem os adipócitos, relembrando, os adipócitos são as células de gordura. A gente tem alguns tipos de adipócitos, deixa eu passar para cá para vocês conseguirem observar. Adipócitos brancos, beges e marrons. Os brancos estão localizados principalmente no tecido adiposo branco, né? Aqui no branco e aqui o marrom. Então, o branco e o bege estão no tecido adiposo branco, na composição, e os adipócitos marrons no tecido adiposo marrom. A função principal dos brancos é armazenamento de energia. Então, são eles que vão armazenar aquilo que a gente consome em excesso. Os beges produzem calor e os marrons também, né? Então, quando a gente fala de obesidade, a gente está falando principalmente de um aumento dos adipócitos brancos. Então, olha só, eles aqui. Então, o normal, né, o peso normal, a gente tem eles bem pequenininhos. Já o sobrepeso,
Eles vão apresentar 3 tamanhos, então pequenos, médios e grandes, e também não só um aumento do tamanho da célula, mas também um aumento da quantidade de células. Vejam aqui, olha, a gente tem aumento da quantidade. E a obesidade, a gente tem os pequenos que estão se desenvolvendo, mas a maioria dos que já existem, eles estão cada vez aumentando mais de tamanho e também de quantidade. Tá? Então, aqui já é o caso de obesidade. Olha só, esses adipócitos, quando eles aumentam de tamanho, né, a gente vai ter também um aumento de células inflamatórias, células de defesa. A obesidade, né, o aumento da gordura, ela é uma inflamação. E a gente vai ter também um aumento dos capilares, né? Vai precisar ter mais capilar, mais sangue, nutrindo esse aumento, né, de células. Consequentemente, quando a gente não tiver, né, a gente vai ter uma hipóxia, ou seja, diminuição da oxigenação daquele tecido, né? E aqui, olha o que a gente tem. A gente tem uma célula, né, com gordura. Então, além das células dos adipócitos, né, a gente vai ter também outras células comprometidas com excesso de gordura. Causas da obesidade, como eu disse para vocês, a gente tem uma causa multifatorial, tá? E a principal causa corporal é a hiperinsulinemia, ou seja, aumento da insulina, a dislipidemia, né? Então, aumento da gordura. Nos homens, a gente tem a causa hormonal da testosterona, a hipertensão, a disfunção endotelial e anormalidades na coagulação. Então, as causas corporais. Já as causas psicossociais, a compulsão por comida, depressão, estresse, ansiedade, menor autoestima, menor nível cultural, menor rendimento familiar e problemas sociais. Então, a pessoa ela tem um menor nível cultural, ou seja, ela não consegue acessar, ela não sabe que existe dieta, ela não conhece, né? A gente tem também um menor nível educacional. Acredito que essa parte de nutrição deveria ser ensinada nas escolas, né? Ensinado como que se alimentar, como que se alimenta, ensinar a fazer um pouco da parte de culinária na cozinha. Eu lembro que quando eu era criança, eu tinha na escola, né? Então, tinha uma cozinha na escola, uma cozinha simples, a gente ia para aprender a fazer algumas coisas, né? Muitas vezes para aprender também a reutilizar os alimentos, né? Então, a gente tinha esse ensino, era muito importante. Hoje em dia, raramente a gente vê isso nas escolas, tá? Então, caso, olha, o patrimônio cultural, herança, então, a obesidade, ela tem aí um fator hereditário genético, o macroambiente, então, socioeconômico, cultural, educativo, microambiente, individual, familiar, comunal, onde as pessoas realizam seu ciclo de vida, ganho de peso, mas depósito de gordura, saúde e prosperidade, isso é muito visto principalmente por quem já passou fome, né? Então, eu tenho o meu avô, ele passou fome, né? Uma época da vida dele, ele fala que a comida se tornou aquilo que ele precisa, né? Séculos de privação e carência calórica, a gente volta aí nesse mesmo assunto aí de saúde e prosperidade, que a comida traz, né, essa sensação. Muito trabalho físico para obtenção de preparo dos alimentos. E muita gente acha chato, né? Ah, vou ficar gastando um tempão na cozinha, então eu vou para aquilo que é mais rápido, vou para aquilo que eu coloco no micro-ondas, tem a comida pronta, né? E antigamente a desnutrição era o problema. Então agora está se tornando aí a hipernutrição, né? A obesidade. E o ciclo de obesidade e sedentarismo, a gente tem uma obesidade ligada à diminuição da tolerância ao esforço. Hoje em dia, o que a gente tem, né? Antigamente, as pessoas levantavam, iam ligar a televisão, se dava algum problema, tinha que subir no telhado, arrumar a antena, né? Hoje em dia, a gente pega o controle, está sentado no sofá, liga a TV, desliga. A gente tem os aparelhos de som, né? Então, as inteligências artificiais, que a gente fala alguma coisa e já responde, então não precisa se deslocar. A gente tem o celular hoje em dia, que auxilia muito nisso também, levando, consequentemente, ao sedentarismo, aumento da ingestão de alimentos, menor gasto energético, menor taxa metabólica. Então, a gente tem esses fatores que levam à obesidade. E aqui, olha, igual eu falei para vocês, falando um pouquinho da obesidade em crianças e adolescentes, quanto mais tempo eles permanecem obesos, maiores são as chances de se tornarem adultos obesos também. Então, olha,
nas crianças, 40% delas vão se tornar adultos obesos e nos adolescentes, 70% de chance de se tornarem adultos obesos. Se um dos pais for obeso, 40% de chance, e se os dois forem obesos, 80% de chance. E aí o caráter hereditário genético. Temos 3 períodos críticos para a obesidade, então o último trimestre da gravidez, os primeiros 3 anos de vida e o final da adolescência. São os 3 períodos críticos. E se a pessoa ficar obesa em algum desses períodos, vai ser muito difícil ela retornar ao peso normal, tá? Os 6 tipos de obesidade, então dependendo do local onde a gordura está acumulada, né? Aqui, na verdade, é mais uma parte de gordura localizada e não obesidade de fato. A pessoa pode ter, por exemplo, um aumento do tamanho dos culotes, das pernas e da barriga e não ser obesa. Tá? E o cálculo do IMC. Hoje em dia, o pessoal da nutrição utiliza muito essa ferramenta para medir, né, o grau de obesidade. Acho que eu já falei isso para vocês em nutrição, o cálculo do IMC, peso sobre a altura ao quadrado, então vocês vão pegar a altura de vocês, multiplicar, né? Altura, por exemplo, eu tenho 1,58, eu multiplico 58 por 1,58, esse valor eu coloco embaixo da divisão, pego o meu peso e divido pela altura, e aí eu vou ter o meu IMC. A gente tem o IMC nessas 5 escalas, né? Abaixo do peso, se o valor der menor que 18,5, peso normal entre 18,5 e 24,9, sobrepeso entre 25 e 29,9, obeso 39 a 39,9 e obeso mórbido acima de 40, certo? Olha essa escala aqui. Aqui vocês conseguem olhar o peso de vocês e a altura, né? Então, olha, a altura em centímetros. Aqui já é uma escala para adulto, tá, gente? Então, para criança, a gente tem uma outra tabela de IMC, né? Então, vocês podem vir aqui, por exemplo, 1,52, né? E aí vocês olham, vão lá na escalinha, vocês conseguem olhar o peso, né? 1,52, por exemplo, 56 quilos. Então, está magro, né? 1,52 e, sei lá, 90 quilos, obesidade, né? Então, a gente tem aí essa escala para a gente conseguir observar o peso, né? E olha só, aqui novamente representado, coloquei várias representações para vocês verem, né? Deixa eu colocar aqui para baixo para vocês conseguirem ver. Pronto, olha. Então, 18,5 abaixo do peso, peso normal, sobrepeso, e aqui em graus. Obesidade grau 1, grau 2 e grau 3. Então, agora, a causa da obesidade, então a gente não tem só aí, na verdade, aqui as consequências da obesidade, a gente não tem só causa, mas sim consequência, né? Então, muitas vezes pode levar a um AVC, uma doença cardíaca, osteoartrite, disfunção erétil, dentre outras doenças que a obesidade pode causar. E aí, o que a gente tem que fazer, né? Mudança de hábito. Então, diminuir a quantidade de comida, principalmente nas crianças, né? Muita gente fala que não insistir naquilo que a criança não quer. Então, é bebê, começou a introdução alimentar, não quer comer? Não precisa ficar insistindo, né? Porque ela não está mais com fome. Evitar a sobremesa, não saciar a sede com chá, suco, refrigerante, então sempre estimular a beber água. A água é primordial. Preparar o alimento e não consumir os alimentos ultraprocessados, retirar o açúcar da comida, né? Melhorar os hábitos familiares de alimentação, não comer assistindo TV, estimular a atividade física, e os pais devem participar e dar o exemplo. Então, aqui mudança de hábito para as crianças, certo? Também para nós, né? Nossas mudanças de hábito, certo? Então, essa foi nossa aulinha sobre obesidade. Espero que vocês tenham gostado e bons estudos. Beijo, pessoal!